Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a todos os internautas que também estão na transmissão deste culto, que Deus possa estar falando ao teu coração. Abramos a palavra de Deus, irmão. Salmo 90. Salmo de número 90. E logo após, Romanos, capítulo 5. Salmo de número 90, diz assim, no versículo 12 em diante. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ainda gostaria de estar lendo com os irmãos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também na graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tomai assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, temos vivido um momento difícil no mundo, temos vivido um instante onde, não diferentemente de outras épocas, Satanás, ele tenta trazer agrúrias, trazer apreensões sobre o povo de Deus das mesmas maneiras. O salmo que nós lemos, Salmo 90, ele fala de um período, de um retorno, de um grande cativeiro babilônico. Esse salmo ele é atribuído a Moisés. Ele está dentro do quarto livro de Salmos, se é que assim, pela teologia é dividido o livro de Salmos em 4 livros, e o quarto livro, ele traz como apenas autores dos Salmos. No 90, Moisés. No 101, Davi. E também o 103. Quando eles retornam do cativeiro, eles passaram por um momento difícil. Um momento onde todos ficaram apreensivos, porque muitas pessoas morreram no cativeiro. Muitas pessoas ficaram no cativeiro. E agora, Israel, a nação está de volta. Mas quando volta, ela precisa ser abençoada para prosperar ante aos seus inimigos, ante as outras nações que estão ao redor. E então, eles começam a cantar este salmo, salmo de Moisés, o varão de Deus, e começam a cantar pedindo para que a graça
do Senhor nosso Deus possa se fazer presente mais uma vez sobre o povo. A graça de Deus possa abençoar o trabalho das suas mãos, o trabalho da reconstrução. Somente alcançamos reconstrução, somente alcançamos aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado para trás, que ficou para trás por conta de alguma situação, quando a graça de Deus se manifesta. Se a graça de Deus se manifestar, aquilo que você achava que tinha perdido, a graça de Deus aplana o caminho novamente, coloca tudo na direção certa e você começa a seguir novamente. Por isso, mediante o que aconteceu e mediante o que eles passaram, nesse salmo é manifestado a humanidade finita do homem e a potência duradoura de eternidade a eternidade que pertence a Deus. Neste salmo, se você voltar a alguns versículos, você vai ver que estará dizendo que a duração do homem é de 70 anos, e o que passa disso é com muito enfado e às vezes muita canseira. E muitas das vezes, aqueles que voltaram, uns nem conseguiram voltar por conta da idade, mas aqueles que voltaram tinham o reconhecimento que agora, para reconstruir a nação, precisava da graça de Deus. Para nós reconstruir qualquer coisa, nós precisamos estar na direção e na graça de Deus. O Salmo 127, o versículo 1, diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Eu não sei qual é a área da sua vida, se emocional, se sentimental, se profissional, onde é que precisa ser reconstruído novamente. Mas uma coisa é certa, que se a graça de Deus estiver presente, a sua vida, essa área, será reconstruída novamente. A palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 17 e 19, ele vai falar sobre as misericórdias de Deus. Perdão, no 22. Vai falar sobre as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são infinitas, são grandes. No nosso português, para a nossa tradução, a palavra misericórdia, ela é repetida 2 vezes. Se nós formos buscar no radical da palavra, nós vamos ver que no Velho Testamento, a palavra que faz sinônimo a graça é misericórdia. E quando nós vamos para o Velho Testamento e verificamos a etimologia, o radical da palavra misericórdia, quando Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Para esta palavra, ele vai chamar de Meseque. Meseque significa o carinho, a proteção de Deus. É quando alguém, ele sofre o castigo por você, você é protegido desse castigo. Mas quando ele repete novamente a palavra misericórdia, no radical lá, ele vai repetir não a mesma palavra grega dita ao início, mas ele vai repetir uma palavra que se chama racham. Racham é cuidado. Racham é carinho. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: Deus tem carinho por você. Porque quando Ele exercita a sua misericórdia, Ele dá o seu Filho Jesus para sofrer o castigo que você haveria de sofrer. Você não pegou.
Quando Deus exercita a misericórdia ao teu encontro, Ele dá Jesus para sofrer o castigo que você, que eu, deveria sofrer. Mas, quando as suas misericórdias são infinitas, Ele exercita o carinho por estar ao seu lado no dia a dia, por onde você anda, por onde você passa. Alabassunefaia, tem alguém na casa? Você pode cumprimentar, aleluia, dar glória a Deus por isso. Deus tem carinho por você. Graça é Ele entregar o seu único filho, por amor deste mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, e a vida eterna, se você aceitar o Filho de Deus. Graça, alguém diria que é o favor imerecido de Deus. Mas eu iria um pouquinho mais longe e diria para você, graça são os atributos de Deus ao teu favor. Graça é Deus trabalhando para que você possa receber a melhor parte, aleluia, por onde você passar, no que você fizer, aleluia. Nos parece que falar em graça nos remete aos homens da Bíblia. Só que nos remete aos homens da Bíblia, achando que eles eram infalíveis. Eram homens fenomenais que nós não conseguimos sequer chegar perto, porque eram homens totalmente diferentes de nós. Mas Tiago, lá no capítulo 5, versículo 17 ao 19, ele diz sobre Elias, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E mesmo assim ele dobrou o joelho, orou, pediu para que Deus cessasse a chuva, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E depois ele ora novamente, e Deus abre o céu e manda a chuva. Então era homem como nós, passava por situações difíceis, por problemas na vida, como eu e como você. Mas uma coisa é diferente, uma coisa faz a diferença, é a graça. Quando a graça de Deus, ela é derramada, tudo quanto é problema, tudo quanto é diferença, tudo quanto é dificuldade, aquela situação que está lá na tua casa, no teu lar, na tua empresa, a graça tira de canto o problema e você vence em nome do Senhor Jesus, aleluia. A graça, ela é tão forte que um dia Paulo, quando ele estava por aqui passando, ele disse, Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, eu tenho um espinho na carne e isso tem me tirado do meu centro, tem me incomodado. Chegou a ponto dele dizer que era um espinho que o esbofeteava. E ele começou a pedir a Deus que o respondesse. Porque, poxa vida, o apóstolo pregando o evangelho, fazendo a missão de Deus, e agora aquele espinho que tanto tirava a sua paz. E a terceira vez, quando ele pede, o Senhor responde, porque o Senhor está do teu lado com carinho, para responder o que você pede, o que você está precisando. Talvez você está incomodado com o silêncio de Deus, mas é porque ainda não é a hora dele responder. É porque ainda não é o momento. Talvez está na primeira pergunta, na segunda pergunta, mas no terceiro momento, ele vai falar para você, Pedro, Tiago, ele vai falar para você, João, Maria, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você não está compreendendo. Senhor, passando por isso, o filho dessa situação, o outro foi embora,
agora olha como é que está a família, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo. Filho, a minha graça te basta. Filha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza você é dependente de Deus. Na fraqueza nós não somos o maior, o estudado, aquele que faz. Na fraqueza dependemos do Senhor. E quando dependemos do Senhor, Ele nos responde no momento certo. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É tão forte a questão da graça, do envio de Jesus Cristo para a nossa vida, que Paulo diz: pela fé sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé. Que fé? Talvez há tanto tempo na casa do Senhor, e se perguntar para você, alguém parar você de repente no meio da rua e falar assim: me dê aí, me explane, me fale, me desenhe o que é fé. E aí você vai ficar um pouco, puxa vida, nunca parei para pensar nisso. Aí você vai lá para Hebreus 11. Hebreus 11, aí vai falar: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Aí você fala: mas aí fiquei na mesma, porque o escritor aos Hebreus foi bastante ali difícil nas suas palavras. Mas fé é isso aqui, ó. Você estava lá quando o Mar Vermelho se abriu? Não. Você estava lá quando o cego de Jericó foi curado? Não estava. Você estava lá quando as muralhas de Jericó desceram ao chão? Não estava, Júnior. Você estava lá quando Jesus entrou na cidade e fez o milagre, e fez tudo o que aconteceu em Gadara? Não estava lá. Mas você crê que isso aconteceu. De maneira que, se vierem, ou se falarem, ou se for colocado de outra maneira, não foi assim, não, fé aconteceu. Como eu tenho esperança na vinda, eu creio lá atrás. Aconteceu, eu creio. Eu não vi a muralha, eu não vi o mar se abrir, eu não vi o paralítico andar, eu não vi o cego enxergar, mas eu sei que o mesmo Deus que lá fez é o Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Por isso eu criei, por isso eu creio, e por isso temos a esperança de no céu morar com Jesus Cristo. Por quê? Por conta da sua graça, da graça, dos atributos de Deus ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Os homens da Bíblia eram igual a nós, pastor? Era. Tinham falhas, mas tinham também tudo aquilo que se pode ser exemplo para nós. E para não ir muito longe, é só voltarmos um pouquinho para ver o plano de Deus. Satanás, ele sempre age das mesmas maneiras. Ele só passa uma maquiagem naquilo que ele vai fazer. Mas é sempre das mesmas maneiras. A onda que agora estamos vivendo, e você talvez está aí assustado, com medo das crianças, pelo pavor que foi disseminado. Eu quero dizer para você e para você que está em casa, as nossas crianças estão guardadas pelo sangue de Jesus. Não vigorará agouro,
nenhuma investida de Satanás vigora contra o povo de Israel. Nós estamos guardados e na ombreira da tua casa, aonde a sua filha vai, onde o seu filho vai na escola, Deus passa o sangue lá também e guarda debaixo do seu sangue. Não é diferente não. Lá no tempo de Faraó, foi do mesmo jeito, vamos matar a criança. Lá no tempo de Jesus, do mesmo jeito, vamos matar as crianças. Lá no Egito, as perseguições, mas aquele que tinha o sangue passado na ombreira, tinha o livramento de Deus. Um homem nasce num período desses, num período de ameaça, num período terrível. Tanto é que se você for ler em Êxodo 3, você vai ver Deus falando com ele mais à frente. Eu, o Deus de teu pai, de Abraão, Isaque e Jacó. A referência de Israel veio depois. Primeiro veio a referência do pai. Quem era o pai de Moisés? Anrão, Êxodo 6 e 20. Anrão era o pai de Moisés, homem temente a Deus, homem que não tinha medo das ameaças. A ameaça era, se ficar grávida, se nascer e for homem, as parteiras matam, se fugir das parteiras, afoga no rio. Mas Anrão, servo do Senhor, falou, não estou no tempo do Herodes aqui, do faraó aqui não. Eu estou no tempo de Deus, e Deus está falando, é para nascer um filho, então vai nascer um filho. Como vai fazer para esconder? Não sei, aí já é a parte com Deus. E a irmã Joquebede se engravidou, teve a criança, fez a parte dela, deu uma escondidinha no bebê, 3 meses. Mas aí a criança começa a ficar fortinha, já começa a chorar forte, Fábio. E aí não dava para esconder mais. Mas Deus tinha um plano ali. A graça tinha um plano ali. Aleluia, glória a Deus. E aí ela faz toda aquela história que você já sabe. Faz um cestinho de junco, batuma, coloca no rio direitinho. Fala para Miriam, né? Dá uma olhada aí para onde vai caminhar o seu irmão dentro do rio. Mas se está no rio, está na mão de Deus. Pode ter absoluta certeza. Que ela não estava fazendo uma coisa para ver se ia dar certo. Ela sabia que ia dar certo. Porque ela teve uma estratégia extraordinária. Mas Deus teve uma estratégia sobrenatural. A estratégia sua pode até ser sobrenatural, extraordinária, mas a de Deus na sua vida, se tiver graça aí no meio, vai ser uma estratégia sobrenatural. Eu não consigo, não dá, eu estou dessa maneira, eu estou desse jeito, não vou chegar em canto nenhum. Deus tem uma estratégia sobrenatural, Deus tem um livramento, Deus tem saída para a tua vida. Xalabanaia. Você pode louvar a Deus? O Salmo 90, ele só se conclui porque teve esse homem lá embaixo, que ele vive 40 anos dentro da casa de Faraó. Ele vive 40 anos lá, e Atos 7:7 vai dizer, Estevão vai falar que Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito. E ele aprendeu tudo que na matéria ali precisava aprender. Aí diz que ele ficou um pouquinho mais um mocinho, e ele foi treinado para dirigir o exército, ele foi treinado para todas as situações, talvez até ser o faraó. O historiador diz que Termutes, possivelmente, era filha de Faraó, e não tinha filhos que pudesse deixar para substituir o pai. E por isso fez aquela ação. Independente
do como chamava, se ela fez isso para isso ou não. O certo é que o que estava vigorando era o projeto de Deus. Ninguém estava entendendo. A primeira adoção, pastor, da história. A filha de Faraó adota Moisés. Aí o rapaz cresce, desce e fala, bom, estou cheio dos estudos agora, vou lá me mostrar para os meus irmãos, para que eles me vejam como libertador. Mas não é do seu jeito, é na estratégia de Deus. É do jeito que Deus planejou. E quando ele desce, já dá o primeiro problema ali. Porque ele encontra ali um camarada egípcio maltratando o seu irmão, hebreu. E acontece que ele, na desavença lá, ele mata o rapaz para livrar o seu irmão. E ele achou que tinha ficado ali, mas talvez só tinha o irmão ali. Mas aquele que foi defendido acabou falando lá e a conversa, e nem rede social tinha. Mas esse negócio de rede social, de difundir, já é antigo, viu? Já é antigo. E foi difundido. E aí ele falou, agora tenho que fugir. Ele achou que ele estava fugindo e tudo ia terminar. E ele foge. E ele vai para Midian. E quando ele chega lá, você pode fugir para onde quiser. Fugir o tempo que for. Mas você vai parar na casa de um sacerdote. E diz que quando ele chega na casa daquele sacerdote, ele que é filho de sacerdotes, Joquebede e Anrão é da tribo de Levi. E aí então ele chega ali, e ele começa a ser ensinado no sacerdócio. Ele que tinha conhecido tudo o que era da parte do Egito, agora começou a conhecer o que era da parte do sacerdócio. Será levado para o deserto para conhecer depois da parte de Deus. E quando ele vai apacentar, e aí os seus estudos, tudo que ele fez, imagina você, 40 anos de estudo, agora que se formou, fez um mestrado, fez doutorado, fez isso, fez aquilo, Deus fala assim, agora eu preciso de você no deserto, vai para o deserto. Agora você vai esquecer um pouco o que você aprendeu, e vai aprender um pouco comigo, do que eu vou te ensinar. E quando ele chega no deserto, e ele está no deserto, em determinado momento, não sei, pastor Evair, o dia estava quente, eu acho. E o rebanho foi para um lado lá, que não poderia ir. E quando foi para o lado lá, foi para o lado que Deus mandou o rebanho ir. Talvez ele até tentou evitar, porque ele estava fugindo já fazia tempo. E quando ele chega e olha no sarçal, o sarçal está pegando fogo. Mas eu estou ficando doido? Não. O sarçal está pegando fogo. Eu vou ver o que é. O sarçal pegando fogo, alguém logo diz, era a presença de Deus naquele sarçal. Verdade, era a presença de Deus. Mas também simboliza o fogo que está pegando no meio de Israel. 430 anos sendo escravo, o chicote descendo, e precisando de alguém que está no plano da graça, para tirar eles de lá. E esse alguém está no deserto, mais 40 anos já no deserto, já está completando 80 anos. E ele chega, e quando ele chega, porque quando você ouve a voz de Deus, você até agora correu atrás dos teus projetos, correu atrás dos teus estudos, correu da tua forma, fez o teu caminho, mas quando você começa a fazer o caminho de Deus, Deus começa a fazer o caminho para encontrar com você, aleluia. E quando ele faz o caminho, Deus fala, opa, Moisés, a voz vem de fora, te conheço, hein? Tira a sandália dos seus pés, tira o conhecimento que você tem, tira aquilo que você aprendeu, não preciso disso para fazer a minha obra, você vai debaixo da minha graça. E Moisés coloca uma série de situação ali, mas quando ele coloca uma série de situação, Deus fala assim, Moisés, como eu vou voltar lá, Senhor? Os meus próprios irmãos ficaram numa cisma comigo, eu tive que sair,
Faraó vai me matar, vou voltar para casa que eu saí fugido. E o Senhor disse, e aqui eu termino, porque o meu tempo já está acabando. Diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Eu vou falar o eu sou e eles vão me aceitar? Sim, diga a eles o eu sou. Porque o eu sou é o Deus que vai na tua frente. Eu sou o Deus do teu caminho, da tua empresa, do teu problema financeiro, da tua saúde, da tua enfermidade. Eu sou a tua resposta, eu sou o teu consolo, eu sou a tua saída, eu sou o teu livramento. No meio do trânsito, quando você passar, eu estarei contigo. Talvez você não veio no templo, na igreja, você está pela internet ouvindo essa palavra, mas o eu sou está dizendo para você, hoje é dia de você se encontrar com a graça. Eu sou, vou te libertar da cocaína, do crack, da maconha, do vício, da prostituição. Eu sou, vou chegar e vou fazer a diferença na tua vida. O que você está fazendo aí em casa? Vem me aceitar, porque o eu sou está te chamando nesta noite. Neste momento, eu quero perguntar se há alguém que quer aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O eu sou está aqui para mudar a tua vida, para tirar você da miséria. Nenhum de nós tínhamos merecimento, nós vivíamos na vida do pecado, nas prostituições, nos vícios, nas maldades, mas a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos limpou, e ela pode limpar você também, aleluia. Eu quero perguntar se há alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus. Hoje é noite de salvação. Dê um sinal com a sua mão, aleluia. E nós vamos orar por você. E você vai ter um encontro com a graça. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Se você aí na internet quiser aceitar Jesus, escreva aí, eu quero aceitar a Jesus. Aleluia, porque hoje é noite de salvação. Hoje, aleluia, a graça marcou um encontro com você para mudar a tua vida, para mudar o teu ser. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.